tesouro em vaso de barro. Segundo Coríntios 4:7 temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ao considerarmos a expressão vasos de barro, somos levados a pensar em recipientes simples, moldados a partir da argila, destinados a diferentes finalidades. Embora frágeis em sua constituição, esses vasos possuem grande utilidade de acordo com o conteúdo que carregam. No texto de 2ª Epístola aos Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo de Tarso utiliza essa figura para ensinar uma verdade espiritual profunda. Nós somos vasos de barro, e o tesouro precioso em nós é Cristo. Assim, fica evidente que o valor não está no vaso, mas no poder de Deus que nele habita. Ao observarmos os vasos como objetos comuns, percebemos que existem diferentes tipos e finalidades, conforme ensinado em 2ª Epístola a Timóteo 2:20 e Epístola aos Romanos 9:21. A partir disso, destacam-se alguns princípios. 1. O valor está no conteúdo, não no vaso. O valor do vaso não está no barro, mas no tesouro que ele contém. Toda glória pertence ao conteúdo, e não ao recipiente. Espiritualmente, isso revela que nossa importância vem de Cristo em nós. 2. Vasos de honra. Alguns vasos são colocados em destaque e utilizados em ocasiões especiais. Ainda que simples, recebem visibilidade e reconhecimento, mas continuam sendo apenas vasos. 3. Vasos de menor visibilidade, mas igualmente úteis. Outros vasos são colocados em lugares menos evidentes, porém continuam sendo úteis. Conforme livro de Jeremias 18:4, o vaso pode ser trabalhado e restaurado conforme a vontade do oleiro. No contexto espiritual, todos fazem parte do corpo de Cristo. Em 1ª Epístola aos Coríntios 12:28, Paulo ensina que os membros menos aparentes são indispensáveis. Deus escolhe o que é simples para confundir o que é forte. 1ª Epístola aos Coríntios 1:26-29, para que ninguém se glorie em si mesmo. Portanto, está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1ª Epístola aos Coríntios 1:31. O verdadeiro valor do vaso está em Cristo. A imagem do oleiro revela a soberania de Deus sobre a vida humana. Assim como o barro está nas mãos do oleiro, o homem está nas mãos de Deus. Livro de Jeremias 18:4-6. Epístola aos Romanos 9:21. 1. Deus tem autoridade absoluta sobre o vaso. O oleiro molda o barro conforme sua vontade, e o barro não pode resistir. Assim também, Deus forma e transforma a vida humana conforme seu propósito. Livro de Isaías 45:9, 64:8. Ele conhece nossa estrutura e sabe como nos tratar. Livro de Jó 10:9. Livro de Salmos 103:14. 2. O processo de formação espiritual. Deus trabalha continuamente na formação do caráter humano. Assim como o oleiro refaz o vaso, Deus também refaz o homem, como ilustrado em livro de Jeremias 18:5-6. O crescimento espiritual é progressivo, como a luz da aurora que se torna cada vez mais forte. Livro de Provérbios 4:18. 3. O valor vem de Cristo em nós. O valor do vaso não está em si mesmo, mas na presença de Cristo. O exemplo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Evangelho segundo Mateus 21:8-9, cumpre a profecia de livro de Zacarias 9:9, revelando que o verdadeiro rei traz significado ao que o rodeia. 4. O tesouro é o que define o vaso. O ser humano é o vaso, mas Cristo é o tesouro. Assim, toda a glória deve ser atribuída ao Senhor, conforme 2ª Epístola aos Coríntios 10:17-18 e livro de Provérbios 27:2. Diante do exposto, entendemos que somos vasos de barro, frágeis por natureza, mas carregados de um tesouro incomparável, Cristo. O valor da vida cristã não está no homem em si, mas na presença de Deus que nele habita. Assim como o oleiro molda o barro segundo sua vontade, Deus também nos molda para seus propósitos. Mesmo em nossa fragilidade, somos úteis quando estamos nas mãos do Senhor. Portanto, toda a glória pertence a Deus. O verdadeiro sentido da vida cristã é reconhecer que somos vasos, e que o nosso maior tesouro é Cristo em nós, esperança da glória. Então o que você guarda no vaso? Nada. Temos
porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Segundo Coríntios 4, 7, 9. Este verso nos apresenta algumas verdades importantes. 1. Primeiramente, ele revela de que material somos feito, e descreve como sendo um vaso de barro. Este não é o único texto em que esta figura é apresentada. Trata-se do conceito essencial e fundamental da ideia bíblica a respeito do homem. É importante que tenhamos tal consciência. E mais, diz não apenas que somos vasos, mas que somos vasos de barro, um material muito simples, que, em si mesmo, tem pouco valor. O homem, de si mesmo, não tem nada de que se possa orgulhar. A parte de Deus, ele nada mais é que um insignificante vaso de barro, e às vezes, um vaso rachado. Existem vários tipos de vaso. Alguns se assemelham à lama ressequida, que esmigalham ao primeiro toque. Outros, são duros e resistentes por natureza, outros mais moldáveis, maleáveis, outros, de porcelana muito fina, lindo, mas que racham facilmente. Contudo, não passam de um tipo de barro. No fundo, somos todos pessoas comuns. 2. Em segundo lugar, trata para que servem os vasos. Basicamente, são recipientes em que se coloca alguma coisa. Os vasos têm por finalidade conter alguma coisa e, quando não há nada neles, são vasos vazios. É isso que esse verso significa. Ele nos lembra que fomos criados para conter alguma coisa. 3. E o que deveríamos conter? Essa pergunta tem intrigado o homem, fazendo com que se lance numa busca desenfreada de sua própria identidade. A Bíblia responde: fomos criados para conter Deus. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E Coríntios 6 e 19. Portanto, é correto dizer que uma vida sem Deus é um vaso vazio. Eu te digo que o mundo está sofrendo da neurose do vazio. O resultado disso é que temos pessoas exibindo uma casca exterior de felicidade e realização, quando por dentro não há nada, a não ser um grande vazio. Por isso os homens procuram as drogas para se encherem de alguma coisa, mesmo que seja a ilusão do momento. Se drogam com as bebidas, o fumo, e outras drogas. São escravos do seu vazio. Somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio. Gente vazia é o que mais tem. Mas o crente não foi criado para ser um vaso vazio. Ele tem algo dentro de si, ou melhor, alguém. Temos um tesouro nesse vaso de barro. E não somente um tesouro, mas também um poder transcendental. Em si mesmo, o vaso não vale muito, mas ele contém um tesouro inestimável, sem preço, e um poder superior a qualquer outro conhecido pelo homem. Esta é uma grande verdade que encontramos neste verso. Ou seja, pessoas comuns como nós podem ser recipientes das riquezas mais notáveis e do maior poder que se conhece. Entretanto, deve ficar bem claro que o poder e o tesouro não vêm de nós mesmos, mas de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você já ouviu isso antes? Nada vem de nós, tudo vem de Deus. Esse grande poder se torna bem evidente em pessoas comuns, pois tudo vem dele. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E Coríntios 1 e 27.129. O apóstolo Paulo não está apenas querendo usar de figuras bonitas. Ele está falando de realidades sólidas, de algo genuíno e prático. Existe realmente um tesouro inestimável em cada crente. Existe um poder inenarrável. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Colossenses 1 e 27. Esse tesouro e poder resultam dessa verdade. Cristo está em você. Ele é tão valioso,
que o mundo pagaria qualquer preço para obtê-lo, embora o rejeite. Cristo em vos é o segredo que a humanidade perdeu. Quando uma pessoa descobre todas as implicações desse segredo, sua vida é enriquecida de uma forma difícil de explicar. Foi isso que mobilizou Paulo, fazendo percorrer todo o mundo de seus dias, proclamando o que ele chamava de as insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Quando vemos indivíduos egoístas, solitários e vazios transformarem-se em pessoas felizes, eternas, cheias de calor humano, saudáveis, compreendemos por que o apóstolo descreve como riquezas insondáveis. Assim, a manifestação do poder de Deus na nossa vida tem um objetivo essencial: mostrar a excelência do poder de Deus em nós, as insondáveis riquezas de Cristo. Quando você pede a intervenção de Deus em seu favor, qual é a sua motivação? Mostrar a excelência do poder de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo. Uma esposa orava incessantemente pela conversão de seu marido, alcoólatra. Alguém lhe perguntou: por que você quer que ele se converta? Horas, respondeu a esposa. Porque eu não aguento mais ele assim. A amiga lhe corrigiu: por que você não ora pela conversão dele, para que o nome do Senhor seja glorificado? E você que estava perdido e foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, tem um compromisso: falar, pregar, viver, demonstrar a excelência do poder de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo. E você que estava numa pior e Deus transformou a situação, tem um compromisso: falar, pregar, viver, demonstrar a excelência do poder de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo. A razão por que o tesouro é colocado dentro de pessoas falhas, faltosas, fracas e pecaminosas, é para que fique bem claro que esse poder não se origina em nós. Ele não resulta de uma personalidade forte, nem de mente arguta, bem treinada, nem de uma educação e escolaridade superiores. Nada disso. Ele vem de Deus. Nossa condição de barro deve ficar bem explícita para os outros e para nós mesmos, que o segredo não está em nós, mas em Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para mostrar como isso tudo é bem prático, o apóstolo prossegue descrevendo a maneira como se aplica aos fatos corriqueiros da vida. Ele descreve 4 tipos de problemas. 1. Tribulações. Em tudo somos atribulados. São as irritações normais da vida, que todo mundo enfrenta, os incidentes inoportunos e problemáticos que nos afligem. A máquina de lavar estraga na segunda-feira de manhã. O computador estraga na sexta-feira, dia de fechar o boletim. Você está atrasado e trânsito para totalmente. Todas essas coisas são tribulações. São aborrecimentos normais da vida, que todos sofrem. E os crentes não se acham isentos deles. 2. Perplexidades. Perplexos, porém não desanimados. São aquelas situações que não sabemos entender o que está acontecendo. Paulo passou por alguns desses momentos. Ele tentou ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Tencionava pregar na província da Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Atos 16. Sempre haverá muitas ocasiões para indecisões em nossa vida, quando não saberemos o que fazer ou dizer. São perplexidades normais da vida. 3. Perseguições. Perseguidos, porém não desamparados. Essa palavra compreende toda a gama de ofensas, provocações, menosprezo, frieza no trato, palavras mentirosas, críticas, esforços deliberados para nos prejudicar, ataques corporais, ética. Podemos esperar qualquer uma dessas coisas contra nós. Os apóstolos e o Senhor foram perseguidos até a morte. Há alguns meses atrás fui visitar o meu vizinho e ele estava endemoniado e me agrediu a pauladas. Não revidei, me defendi como pude, uma paulada inchou minha mão, não chamei a polícia, sabia que era uma guerra espiritual. Orei e em alguns dias ele se mudou e parou de me perseguir. Tudo nas mãos de Deus, são resolvidas. 4. Abatimentos. Abatidos, porém não destruídos.
Essa palavra diz respeito a golpes rudes e esmagadores, que parecem vir-nos do nada: câncer, acidentes fatais, ataques cardíacos, tumultos, guerras, terremotos. Os cristãos nem sempre estão protegidos de tais coisas. São experiências terríveis, que provam a nossa fé e nos deixam assustados e confusos. Entretanto, em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque dentro de nós há uma força sobrenatural. Assim, não ficamos angustiados, nem desanimados, nem desamparados, nem destruídos. Glória a Deus! Esse poder foi nos concedido com o objetivo de solucionar o problema das aflições, que são nosso fardo. Elas nos sobrevêm a fim de que possamos demonstrar reação diferente daquela tomada por pessoas sem Cristo. Nossos vizinhos, observando nossas reações, não conseguem entender o que se passa conosco, e aí, temos a oportunidade de mostrar-lhes as vantagens de nossa fé. Existe em nós algo que só poderá ser explicado como uma operação divina. Fica claro então, que a diferença é a excelência do poder de Deus que habita em nós. Aleluia! O crente reage sempre assim? Infelizmente não. Às vezes reage como um incrédulo ou pior do que eles. Perdem a cabeça às menores irritações. Ficam de cara amarrada ou enraivecidos quando não lhe fazem o que querem. Ressentem-se contra as perplexidades e tornam-se amargos, irritados. Assim revela que age segundo a natureza humana, e não segundo a excelência do poder de Deus que habita em nós. O problema é que ignora esse meio de livramento ou porque deseja tanto o prazer do pecado como a libertação que vem de Deus. E isso não é possível. Ninguém pode agradar a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Mateus 6:24. O segredo está no que você guarda no vaso. Não é possível passar por esta vida sem lutas e tribulações. O próprio Senhor nos alertou. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A vida não é fácil, mas a vitória vai depender do que temos guardado no vaso. O que temos colocado no nosso coração. O apóstolo Paulo é exemplo de um viver difícil. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam, orando por nós em cor. 1:8-12. Em Filipenses 4:13, ele diz o segredo de ter suportado e saído vitorioso em toda essa situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E em Romanos 8:31, diz: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Quero concluir, fazendo-lhe um desafio. Que você também traga para dentro de você esse tesouro, Jesus. Sou feliz também. Anos passado morri, fiquei caído no chão por um tempo, ninguém me socorreu, talvez me filmaram e enviaram para a internet, assim é essa geração mais perversa. Voltei para o meu corpo e estou aqui pregando o evangelho ao mundo. Não era o meu tempo de ir. Por isso sou feliz. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.